Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, mestre da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do palácio, isto é, para o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e dobraram o joelho, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: Aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o rei de Israel? Que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3h da tarde. Pelas 3h, Jesus gritou com uma voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias.
Alguém correu e embebeu uma esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nos ajoelhemos um instante, façamos um instante de silêncio. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos sentar um instante, cantemos. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, queridos irmãos e irmãs, como já foi introduzido, antes de começarmos, hoje nós celebramos a missa de Ramos, ou a missa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos à última parte dessa preparação para o Tríduo Santo. Durante esses 40 dias, nós somos convidados, através dos atos de piedade, penitência, ecoou nos nossos ouvidos, nos nossos corações, o chamado de Deus feito a nós, a fazermos conversão, aproveitar esse tempo favorável, aproveitar essa salvação que nos é ofertada. Quem acompanha a liturgia diariamente pôde perceber, e daqui para frente vai ficar ainda mais evidente, que já vinha se desenrolando uma trama, aonde Jesus, com a instauração do seu reino, ele que pregava com autoridade e que era acompanhado de sinais, começou então a alcançar os corações, causando, naquela época, nos grupos religiosos sobretudo, um grande revoltoso de inveja, explicitando as suas hipocrisias, e começou fortemente os embates. E hoje, ao entrar na Semana Santa, com esse domingo de Ramos, nós celebrando esse paradoxo da exaltação, glorificação, né, ao mesmo tempo da humilhação, do fracasso, da cruz. Nós vamos como que nos entendendo dentro desse mistério redentor. Para que lado o Padre está indo, né, nessa reflexão? Que quando nós olhamos hoje para esses dois mistérios, esse paradoxo, esse povo que clama Hosana ao filho de Davi, e o povo que diz crucifica-o. É o povo que corre em multidão atrás dele, com ele o introduz da cidade santa. É a falta desse povo, a ausência diante da cruz, do seu sofrimento. Nós vamos ver aqueles que seguem mais de perto, como Pedro, que acompanha o Senhor, vê Ele fazer graça e milagres, e no momento do seu sofrimento, ele o nega. Judas, que o acompanha e o vende. Os fariseus, os doutores da lei e os mestres da lei, né,
na sua crítica, e como diz o Evangelho, na sua inveja de Jesus. Nós olhamos Pilatos no seu lavar as mãos. Esses elementos não aparecem aqui porque nós lemos a versão mais reduzida, né? Não toda ela. E nós vemos que diante desse mistério da cruz, nós devemos nos posicionar. Existe um fato, que se nós pegamos a segunda leitura, a gente vê nesse hino cristológico de Filipenses, todo esse processo. Ele é Deus, mas não é uma vida divina de arrogância e soberba, mas é um Deus que vive um processo que nós chamamos de kenosis, um esvaziamento. Não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas ele humilhou-se, abraçando a nossa humanidade, se tornando um como nós, estendendo aqui a sua tenda. Ele se fez homem, mistério da encarnação. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou e o elevou acima de todos, deu um nome acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Kyrios, o Senhor. Então, nesse processo dessa leitura de Filipenses, nós vemos aqui o mistério da sua divindade e o plano desenrolando da salvação, quando ele não se apega, mas vive o que ele chama de economia, ou seja, um Deus que manifesta nas missões divinas do Filho e do Espírito a sua graça, a salvação. Então o Filho se torna homem, mistério da encarnação, e é obediente até a morte e morte de cruz. Aqui abre duas vertentes, e eu cheguei até a falar isso em umas homilias bem para trás, eu vou recuperar aqui agora. Jesus tinha duas coisas que se percebe aqui importantes, que estão escondidas dentro do mistério crucificado. Primeiro, a obediência ao Pai. Essa obediência a Deus, obe audire, me submeter ao que eu escuto. Então ele tinha o projeto do Pai, que amou tanto o mundo e enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele sabia aquilo que o Pai desejava, e como pessoa divina, mas agora humanado, ele assume e abraça esse projeto, e é fiel a esse projeto, e a sua fidelidade, a sua obediência ao projeto do Pai, vai levar ele para a cruz. Então você não pode e não consegue entender o mistério pascal sem essa obediência de Deus, de Jesus ao Pai. A salvação só tornou possível porque ele obedeceu ao Pai. Ele teve momentos, como diz aqui no Evangelho, estava angustiado. Afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas se não tiver jeito, né? Que eu faça, seja feita a sua vontade. E aqui, gente, tem um princípio de santidade e de felicidade. A maior desgraça humana é quando ele faz a vontade dele e não a de Deus. O que é o pecado? É fazer a vontade sua. Por isso que o pecado, ele é um ato orgulhoso. Todo pecado tem um ato de orgulho que leva a um ato de desobediência. Aqui nós temos um Deus que é humilde e é obediente de uma forma até o fim. Mesmo que isso custe a vida dele, ele obedece. E o pecado não. O pecado é um ato orgulhoso pela qual eu transgrido a lei de Deus, eu desobedeço a lei de Deus. Então nós vivemos num mundo onde a gente quer viver o que a gente quer, da forma que a gente quer, a gente está sempre certo, é sempre do nosso jeito, é sempre girando em torno de nós, é sempre o nosso melhor do que o outro, é sempre o para mim. Por isso que o pecado
senta na nossa sala com muita frequência, até deita na nossa cama. Se tornou íntimo de nós. Por isso que, se você olha na Bíblia, existe uma linha por trás de algumas passagens e aí de toda uma teologia que diz que, nessa lógica divina da kenosis, aonde mostra que você tem que ser o último, não o primeiro, tem que ser o menor e não o maior, tem que servir, não ser servido, tem que morrer para dar fruto, não é? Como diz aquele programa de vídeo de João Batista, tem que diminuir para que ele cresça, tem que renunciar a si mesmo para seguir. Por quê? Porque o mistério de Jesus é o contrário do orgulho. O orgulho nada mais é, e aí nós temos por causa do pecado as concupiscências, do que um sopro maligno que diz assim, ó, aí você enche e acha que é grande coisa, mas não é nada. Por isso que Santa Teresa define a verdade como humildade. A humildade é a verdade, é aquilo que sou, nem mais e nem menos. E nós sempre temos, querendo ser mais, girando em torno de nós, ou queremos ser menos, achando que tudo é melhor que nós, né? Então o Senhor, Ele obedeceu ao Pai. Muitas das coisas da nossa vida não dão certo, porque nós estamos em desobediência ao projeto de Deus. Nós não aprendemos a querer o que Deus quer para nós. Nós não aprendemos a obedecer à lei e os seus projetos, mesmo que isso nos custe muito caro. Quando nós obedecemos a Deus, e isso pode ter certeza que vai te custar muita coisa, muito sofrimento, muita dificuldade, mas isso vai te conduzir para dentro do mistério pascal, de uma morte e uma vida nova. Morte do velho e vida nova. E a gente tem muita dificuldade de desapegar do que é velho, né? A gente é muito apegado às coisas velhas. Desde os dias das manias, desde as coisas materiais, até do quartinho da bagunça da nossa casa. Todo homem tem um quartinho da bagunça, né? As tranheiras, gada velha, não consegue largar, jogar fora, né? É necessário um processo de renúncia. Então aqui nós vemos em Filipenses que essa humildade levou à obediência, né? É preciso obedecer ao Pai. E Jesus aqui é colocado como esse Filho de Deus, que é uma preocupação de Marcos também, nós vamos ver agora, mostrando que esse Filho de Deus é homem também. E a salvação foi possível, porque ele foi obediente ao que Deus queria. E nós, seus seguidores, a salvação para nós só será possível, a nossa vida só vai encontrar felicidade, mesmo em meio a lágrimas e sofrimentos, se nós somos obedientes ao projeto de Deus. Tem muita gente vivendo o seu próprio projeto, e o mundo tem feito isso. Nós vivemos num mundo, né, que tem ressaltado o humano, é muito bonito, tá? Mas como diz o Papa João Paulo II, na sua primeira carta encíclica de Redemptores Homens, ele fala que só Jesus pode revelar o homem ao próprio homem. Porque Jesus é o modelo de humanidade, ele abraçou a humanidade e a renovou, né? Então nós precisamos viver o que Deus quer, nós temos que sair do pecado, nós temos que organizar a nossa vida, nos esforçar para viver uma vida coerente, por mais dolorosa que ela seja, as nossas ações têm consequências, mas procurar viver uma vida de obediência. Mas o outro fator ele não foi só a obediência ao Pai, ao projeto do Pai, mas também ele amou muito a nós. O amor dele se doou a nós. No seu amor, ele se doou a nós. Então, obediência ao Pai e entrega de amor por nós. Isso levou ele para a cruz. Cruz, morreu crucificado. A cruz aqui se torna então, e que nós estamos celebrando o Evangelho da Paixão, se torna ponto de chegada e ponto de partida. O sofrimento está inerente à nossa vida. E a morte é um divisor de água.
mas só com Jesus há vida depois dela. Então o homem tem que viver também a sua via sacra. Por isso que a cruz simboliza como sinal do sofrimento, das consequências do pecado, não é? Que ele atraiu para si, viveu na própria carne, aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós vamos fazer de pecado. E a gente olha a maneira sangrenta, né, como um condenado que ele viveu, e nós vemos nas suas chagas esse mistério da dor. A dor é um congregante íntimo. Ele escolheu, foi fiel até o fim. E porque ele sofreu por nós, deu a vida por nós, nos amou, é porque hoje então a salvação pode ser alcançada por nós. E a nossa vida também é assim. Não só de obediência ao projeto de Deus, mas também a nossa entrega de amor ao outro. Seja na vida conjugal, que também tem o seu calvário, seja na vida familiar, que também tem o seu calvário, na vida social, que também tem o seu calvário. Não existe nenhuma vocação que não tenha seu sacrifício, suas dores e seus sofrimentos. Não tem nenhum casamento, família ou trabalho ou vida social que não tenha julgamentos como Jesus foi julgado. Que seja embatido como ele foi, desnudo como ele foi, que não tenha quedas como ele caiu com a sua cruz, que não tenha chicotes, que não tenha feridas e chagas, que não tenha decepções e traições, que não tenha omissões como de Pilatos, que não tem zombação, que não tem abandono, que não tem indiferença, mas mesmo permeado dessas coisas, a nossa fidelidade ao projeto do Pai e nossa entrega de amor, então ali no meio disso, existe um amor que salva. Quando os casais entenderem, quando as famílias entenderem, quando os ambientes de trabalho, da vida comunitária e social, quando o mundo perceber, né, que em meio a tantos problemas, frutos da condição humana, o amor salva. É o amor que perdoa, é o amor que redime, é o amor que santifica, é o amor que zera e dá oportunidade de um novo projeto nascer. É o amor que restaura, né? É o amor também que se machuca, porque amar dói, viu? E muito. Basta olhar para a cruz, né? Amar dói muito. Então, queridos irmãos e irmãs, esse Jesus também viveu o mistério da sua glorificação, subiu aos céus, está lá junto do Pai, Ele é o Senhor de tudo agora. Então, voltando para e entrando um pouquinho desse paradoxo, nós somos convidados o Evangelho nesse olhar de Marcos, Filho de Deus. Como a gente vê, ele tem uma preocupação de nos mostrar que Jesus é o Messias, na primeira parte que hoje celebramos, aquele que é descendente de Davi, e no Evangelho ele mostra o Filho de Deus em vários cenários, embora aqui nós lemos não aparece todos os cenários, mas ali ele está em Betânia, nas outras oliveiras, no cenáculo, ali ali no petróleo, ali na cruz, ali no túmulo, na sua ressurreição. Aquilo que permanece é o Filho de Deus, que vai vivendo e se desdobrando dos momentos, e você vai percebendo que aquele que morre, que ressuscita, é o Senhor. Então, diante da cruz, nós devemos nos perguntar, né? Nós vivemos numa época de sofrimento. Quem leu, por exemplo, a homilia do Papa, talvez tenha visto, muito bonita, por sinal, onde ele toca no ponto que faz pensar muito, né? O Senhor foi para a cruz para abraçar o nosso sofrimento. Vivemos uma época de muito sofrimento, pandêmico, muitas pessoas chorando, desesperadas, com a pandemia que correndo ao lado, pandemia na cabeça, né? Pessoas perdendo emprego, pessoas vivendo sufocadamente, depressivas, angustiadas, ansiosas, e nós nos preocupamos com coisinhas pequenas, às vezes com coisas até fúteis,
E aí o Senhor, nós vamos entender esse mistério da cruz, né? O Senhor se fez sofrimento. Por isso que nós, na tradição cristã, nos identificamos muito com o crucifixo, mais do que citar. Jesus ressuscitou. Se não tivesse citado, nossa fé é vã. Mas o povo é muito sofrido, então ele gosta da via sacra, ele gosta de ver Jesus flagelado. Não é masoquistas não, porque ele olha ali e fala, esse me entende, né? Esse sofreu, né? Então, como eu sofro pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha esposa, meu esposo, como eu sofro por causa disso, então eu olho para o sofrimento e me identifico. O Senhor não assumiu nossa condição humana, só assumiu nossa humanidade, mas tudo que ela contém e tudo que ela representa. O Senhor sabe, né? Me conhece, não porque me criou, mas porque viveu na própria pele, na experiência humana, essa desgraça que o pecado faz na nossa vida. Por isso o sofrimento de Jesus na cruz no final diz, né, Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Aquele sentimento de desolação, poxa, estou aqui, cadê os... Muitos santos experimentaram no final da vida esse sentimento de abandono, São João da Cruz vai chamar de noite escura da fé, né? E agora, cadê Deus? O que está acontecendo? Tem muita gente morrendo, e agora? Nos abandonou, Senhor? Onde o Senhor está? Por que esse tanto de morte? Por que as coisas não se resolvem? Talvez um outro tenha até se perguntado. Vão dar razões, é porque o homem não converte, o homem não quer saber de Deus. Sim, Deus permite por uma razão, mas talvez a mais importante é virar ela, mudar o sujeito e o objeto. Hoje eu queria, feche seus olhos um pouquinho, eu vou repetir 5 vezes para entrar no seu coração, né? Meu filho, por que você me abandonou? Nós achamos que o sofrimento está porque Deus nos abandonou. Mas não. O sofrimento mesmo que castiga, não que redime, o que castiga é, meu filho, por que você me abandonou? Hoje Jesus dando a vida por nós, celebrando o mistério da sua paixão, olha para a tua vida, de pecado, de escolhas ruins, e pergunta para você, onde é que você está diante desse mistério pascal? Quais foram os momentos que você me abandonou? Quais foram as vezes que você foi omisso, como Pilatos? Quais foram as vezes que você me negou, como Pedro? Quantas vezes você me traiu e me vendeu, como Judas? Quantas vezes você foi indiferente comigo, como aquele povo? Quantas vezes você foi incrédulo diante do mistério da cruz? Quantas vezes você trocou a mim por ladrões? Você preferiu outras coisas do que a mim? Meu Deus, meus filhos me abandonaram. Por que você me abandonou? Feche os olhos e pensa, por que você me abandonou? O que está fazendo você me abandonar? Jesus está na cruz, dando a sua vida por nós, sofreu por nós, quer nos salvar. O mundo é tão atraente, há tantas coisas para fazer, tantas oportunidades para pecar, tantas escolhas que eu posso fazer. Por que escolher Jesus? Por que viver uma vida com Ele? Meu filho, por que me abandonastes?